que é do Educampo, acompanha a Fazenda do Seu Livros desde 2009 e tem sido um parceiro nosso nas pesquisas, ajudando nos trabalhos de conclusão de curso dos alunos, tá? E ele vai falar da experiência dele agora de assessoria técnica, assistência técnica e gerencial em fazendas produtoras de leite, mostrando justamente o trabalho que ele fez lá no Seu Livros, de onde ele saiu, onde é que ele já chegou e onde é que nós queremos chegar, tá? Então, com a palavra, João, desde já agradeço a você e ao Programa Educampo por estar participando disso aí, passando sua experiência para a gente. Obrigado. Bom dia, pessoal. Queria, Luiz, me agradecendo, acho que eu que devo agradecer a ele pelo convite e pelo apoio que ele vem nos dando lá na fazenda também. Certamente revolucionou o sistema de produção da fazenda e hoje a gente tem conseguido bons resultados graças ao apoio dele também. Meu nome é João Vitor, eu sou médico veterinário, eu formei há 5 anos e há 4 anos eu estou no Educampo. É um programa do SEBRAE que utiliza, além da assistência técnica ao produtor, a parte gerencial, a gente executar a parte técnica baseada na parte gerencial da propriedade. Então eu vou falar um pouco para vocês de como que é a metodologia da assistência técnica que a gente utiliza. E isso aqui é um assunto que eu falo que gostar é pouco, a gente tem que amar, porque é um serviço bastante puxado, mas que a gente faz é porque gosta e a gente vê o resultado nas fazendas, que é gratificante. E além da remuneração em dinheiro, a gente tem essa remuneração para a gente também ver o resultado dos produtores. Esse slide aqui eu coloquei mais para mostrar a importância do agronegócio na balança comercial do Brasil. Hoje, o agronegócio no Brasil ele tem de exportação 242 bilhões de dólares. 96 bilhões vem do agronegócio. As importações brasileiras são 223 bilhões de dólares. 7% apenas vem do agronegócio. Na balança comercial do Brasil, hoje, a gente tem um saldo de 19 bilhões de dólares. E o agronegócio, 79 bilhões de dólares. Ou seja, se a gente tirar o agronegócio do Brasil, o Brasil fale. A gente é um setor muito importante e poucas vezes está deixando de lado as nossas representações, está deixando de lado esse setor nosso aqui, que é o que move o Brasil. E o leite, como que ele está dentro desse agronegócio? Vou tentar mostrar para vocês o que o leite vem passando dentro do agronegócio brasileiro. Esse material divulgado aqui pela FNP, é um estudo bem recente, de 2013, mostrou que a terra de 2007 até 2012 teve uma valorização de 70%, isso média do Brasil. Ou seja, está forçando o produtor de leite a utilizar melhor a área dele. Ele com a mesma terra, a terra dele cresceu 70%. Então, compensa produzir leite ou compensa vender minha fazenda, colocar o dinheiro na poupança e ficar tranquilo e não ter preocupação mais com praticamente nada. Outro desafio que a gente está tendo, se a gente pegar desde a implantação do Plano Real em 94, o salário mínimo veio crescendo sempre acima do preço do leite. Se a gente pegar aqui em 2002, foi quando teve a mudança de governo, o salário disparou e o preço do leite praticamente cresceu a metade do que o salário cresceu. Então, além da mão de obra estar escassa, ela está mais cara. Então, tem que produzir mais leite com o mesmo funcionário. Outro desafio, concorrência contra outras culturas. Então, hoje, esse slide aqui também foi apresentado no Interleite desse ano, de 2013, mostrando a área de cana em Minas Gerais. Em 2000, a gente tinha aproximadamente 30 mil hectares. Hoje a gente está passando de 80 mil hectares. Ou seja, essa cana está entrando principalmente nas áreas de pastagem degradadas que a gente vê nas fazendas de leite, fazendas de corte também que a gente acompanha. Então, a concorrência está chegando. E o leite vai sumir ou vai conseguir vencer essa concorrência? O trabalho nosso é para tentar mostrar isso aqui para o produtor, que ele tem que ser mais eficiente e tem que conseguir competir com essas outras culturas. Outro desafio, quarto desafio então, né? Esse slide foi apresentado no Interleite de 2009 pelo Glauco, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Ele fez uma comparação
de 91 a 2008. O que aconteceu com o preço do leite? Em valores comparativos, né? Então o leite caiu 32%. A relação de troca do leite com relação aos outros insumos caiu 32%. O combustível, 51%, que aumentou. Mão de obra, 23%. Ou seja, eu estou gastando mais litros de leite para pagar meu funcionário, mais litros de leite para comprar 1 litro de óleo diesel, mais litros de leite para comprar a ração. E outro item que passa a ser um desafio para as fazendas produtoras de leite é a questão da sucessão familiar. Em 2005, o professor Sebastião, da Universidade Federal de Viçosa, ele fez um diagnóstico da pecuária leiteira em Minas Gerais. O que ele constatou? O produtor de leite em Minas Gerais ele tem em média 52 anos. O tempo dele de atividade é maior que 20 anos. E ele, que é o responsável pela administração da empresa, 96%, é o próprio dono da fazenda que administra o negócio. E um fator que chamou a atenção é que, em média, os produtores de leite eles têm 2,5 filhos, então dá um número picado. 1,4% desses 2,5 é homem. Desses homens, 0,31% estão empregados na atividade leiteira. O restante trabalha fora da propriedade. E mulher deu 1,2 mulheres para cada produtor. Das mulheres, 0,08 apenas que estão ficando no negócio. O restante todo está indo embora da fazenda. Muitas vezes influenciado pelo próprio produtor. Fala, meu filho, não fica aqui não porque é ruim, não estou dando conta do serviço, não estou dando conta de ter lucro. Vai embora. Não sofre igual eu estou sofrendo não. E como que o produtor, o que ele está fazendo para conseguir vencer esses desafios, né? Que eu citei aqui 5, mas provavelmente em cada fazenda ele vai ter um desafio diferente. Também no mesmo diagnóstico do professor Sebastião, o que ele constatou? Apenas 40% das propriedades fazem anotação de cobertura ou de inseminação. 44,5% anota a aparição das vacas. 20% dos produtores pesam leite, ou seja, só 20% dos produtores que conhecem as vacas. O restante dos outros produtores, nem a vaca que ele tem, ele não conhece. Porque ele não pesa o leite dela, ele não sabe se ela está dando leite, muito ou pouco leite. E como que ele vai conseguir controlar o principal item de custo dele, que é a ração, se ele não consegue saber a produção da vaca? Então, mostrando que a gente precisa de mudar de atitude. Outro indicador que chama atenção é a anotação de receita e despesa. Apenas 19% também está anotando o quanto que gasta e o quanto que ganha para tomar decisão. Porque também não adianta anotar e não tomar decisão. Mas o número é assustador. Porque se você pegar em qualquer outro ramo do negócio, esse número aqui é bem maior. Outro item também que chamou a atenção, peguei essa compilação de dados aqui da produção de leite no Brasil de 1980 até 2009. Em 2009 o Brasil produzindo 28 bilhões de litros, ordenhando 21 milhões de vacas, né, que dá. Essa produção de leite, dividido pelo número de vacas, dá uma lactação de 1.326 litros por vaca na lactação. Se a gente considerar uma lactação de 305 dias, dá uma média nacional de 4,3 litros de leite por vaca. Ou seja, desafio do leite grande, animal improdutivo e a gente pouco eficiente na gestão. E aí, outro slide também que foi apresentado no Internet agora desse ano, mostrando quem está ganhando a luta aqui contra aqueles desafios. Em 2005 e 2006, o Brasil tinha 931 mil produtores de leite. Hoje, a estimativa do pessoal do Internet, que foi patrocinado pela Lactia Brasil para fazer essa pesquisa, eles estimaram 415 mil produtores de leite. Ou seja, mais da metade de 2005 até hoje parou de produzir leite. Esse número de produtor que deixou a atividade dá um produtor a cada 7 minutos deixando a atividade leiteira. Ou seja, a gente está perdendo desafio para as outras, a gente está perdendo para aqueles desafios. A gente precisa mudar de atitude. Por outro lado, a produção brasileira, se a gente pegar do ano de 2000 até 2011, a produção cresceu 60%. Ou seja, quem está ficando na atividade está sendo eficiente, está conseguindo vencer aqueles desafios, mostrando para a gente
que a gente tem um caminho a ser seguido, que a gente pode conseguir melhorar a nossa realidade. Um dos fatores que aumentou a produção de leite no Brasil foi uma valorização do leite a partir de 2003. Então a gente teve um salto de valorização do leite. Isso aqui atrai investimento, consequentemente aumenta a produção de leite. Outro fator que também está impulsionando a produção de leite são novos projetos, como a Leitíssima, lá na Bahia, o Sequita Agronegócio, aqui na nossa região. Aqui também é uma reportagem que saiu da Fazenda Gringos, que ela montou uma ordenha, que se eles tiverem a mesma produtividade por vaca, dá para ela ordenhar 85 mil litros de leite por dia, na mesma fazenda. E aqui eu fiz uma comparação em dois cenários. A terra valendo R$3.000 por hectare e a terra R$10.000 por hectare. E dois tipos de produtores. Um que produz 3 mil litros de leite por hectare ano, um produzindo 15 mil litros de leite por hectare ano. Esse produtor de R$3.000 a terra e produzindo 3 mil litros de leite por hectare ano, ele tem uma taxa de remuneração de capital aproximadamente de 5,1%. A poupança rende 6%. Então ele já está ganhando menos que a poupança. O produtor de 15 mil litros de leite por hectare ano ganha 7,8%, ou seja, já está ganhando mais que a poupança. Se a gente passar a terra dele, que antes valia 3 mil, hoje valendo 10 mil, com a valorização de 70% que ocorreu, a taxa de remuneração desse produtor de 3 mil litros de leite por hectare ano caiu para 2,5%. E a taxa de remuneração do produtor de 15 mil litros de leite por hectare ano baixou para 6%. E ele ainda está empatando com a poupança. Então o que vai acontecer com esse produtor aqui? Ele vai estar naquele grupo de 400 e poucos mil produtores que estão deixando a atividade. E o que é o papel da assistência técnica? O papel da assistência técnica gerencial é levar tecnologia para que todo produtor que tem interesse de se manter na atividade consiga manter a atividade do seu negócio. E quais são as bases para essa assistência técnica gerencial? O que a gente utiliza como ferramenta? Cálculo do custo de produção, diagnóstico do sistema de produção atual da fazenda, levantamento topográfico das áreas, planejamento da atividade, execução e avaliação do planejamento. Então, entrando aqui na parte da teoria do custo de produção, essa parte aqui era uma parte mais chata de falar, é muito conceito, só que vai ser importante para vocês entenderem também os números da fazenda lá no dia de campo. Então, o que é o custo? Esse pesquisador, Rolf, em 87, ele citou como custo sendo o valor que a pessoa precisa receber para continuar produzindo e continuar fornecendo o produto dele a uma outra empresa. Dentro da nossa metodologia de custos, a gente tem duas ferramentas, o custo de produção e o fluxo de caixa. Aqui a gente tem que ter cuidado para não confundir, a maioria das vezes a gente vai conversar com o produtor, o produtor às vezes confunde fluxo de caixa com custo de produção. Talvez ele está pagando prestação de trator, está pagando prestação de máquina, de animal, e acha que o leite não tá dando retorno. Só que na hora que a gente calcula o custo de produção dele, a gente mostra para ele que ele está tendo retorno. No bolso dele não tem dinheiro, mas a atividade está sendo atrativa, porque ele está pagando os investimentos. Então, no custo de produção, não entra o valor de investimento, vai entrar o valor do custo gerado por aquele investimento, em manutenção, em depreciação e remuneração de capital. Então, por que a gente tem que calcular o custo de produção? Ele vai permitir a gente identificar os pontos fracos e fortes da empresa, da fazenda, né? Serve como balizador de investimento. Eu vou saber aonde está sendo o meu gargalo na produção, aonde que eu tenho que investir primeiro. Vai permitir a gente fazer um planejamento e comparar atividades. Ou seja, até mesmo para eu sair da atividade, eu tenho que saber o meu custo de produção para sair. Eu vou passar de leite para lavoura porque meu custo no leite é esse, meu custo na lavoura é esse. Então, sem o custo de produção, a gente não pode comparar atividades. Então, assim, esse trabalho de custo de produção, ele é uma parte complicada porque, voltando no diagnóstico do professor Sebastião, apenas 18% das fazendas estão anotando receita e despesa. Além disso, geralmente o leite vem em conjunto com outras atividades. Às vezes o produtor tem lavoura e tem leite, talvez ele tenha gado de corte e leite, então isso aí utilizando os mesmos fatores. Então a gente tem
ter uma proporção de que é utilizado para o leite e para as outras atividades e para, na hora de lançar o custo, a gente também fracionar esse custo. Elevada a participação da mão de obra, a gente tem que estabelecer um prolabore para os proprietários, para quem está na atividade. Esse prolabore seria o quanto que ele teria que pagar para um funcionário exercer a mesma função dele com a mesma qualidade do serviço. Então, a gente sempre estima essa participação da mão de obra também com o prolabore. Outro fator que atrapalha, dificulta o cálculo de produção, o cálculo de custo de produção no leite, é que a gente não tem um ciclo definido. Outras culturas, a gente planta, colhe, vende, fechou o ciclo. No leite não, todo dia está colhendo, todo dia está vendendo, todo dia está gastando. Então a gente precisa de pegar um ciclo no ano e estabelecer o nosso ano agrícola e para fazer esse cálculo de custo. E a gente sempre trabalha com custo de 12 meses. Definição dos valores utilizados, aqui no caso, se for comparar uma fazenda com outra, utilizar a mesma metodologia para colocar preço em maquinários, em equipamentos, terra, animais. E a metodologia de cálculo de custo que a gente utiliza é a metodologia do Educampo. A metodologia do Educampo, ela fraciona o custo em 3 tipos de custo: o custo operacional efetivo, o custo operacional total e o custo total. O que é o custo operacional efetivo? É tudo que eu gastei para produzir o leite: mão de obra, manutenção de pastagem, silagem, concentrado, leite para bezerro, mineral, medicamento, material de ordenha, todos os itens envolvidos no dia a dia da fazenda. O custo operacional total, além do COI, que é o custo operacional efetivo, que são aqueles outros itens que eu comentei agora, entra o prolabore do administrador, então do proprietário, e entra as depreciações. E o custo total vai entrar os itens de custo do leite, depreciação, prolabore, e entra a remuneração de capital a um juro que eu determino, qual o juro que eu quero. Geralmente a gente utiliza o juro da poupança. Então aqui é só um exemplo de um relatório. Esses itens são os itens envolvidos no COI. São as despesas do dia a dia mesmo da fazenda. Esses itens, entrando o custo operacional efetivo aqui, é o primeiro item do custo operacional total. Depois entra a mão de obra familiar, depreciação de benfeitorias, máquinas, animais de serviço e touro e forrageiras não anuais. E o custo total, eu vou utilizar o custo operacional total mais a remuneração do capital em benfeitoria, máquinas, animais e forrageiras não anuais. Umas particularidades que tem no custo do leite. Eu tenho a renda bruta do leite, ela é dividida em duas rendas: a renda do leite, que é a venda do produto, vezes o preço recebido, e a renda bruta da atividade, que entra a venda de leite, venda de laticínios, animais, variação de inventário animal e outros. Essa variação de inventário animal, ela entra como sendo a valorização do rebanho. Esse indicador da renda bruta do leite sobre a renda bruta da atividade vai me dar uma indicação de como que é o meu sistema de produção. Geralmente, fazendas de 5 a 8 litros, ela tem de 60% a 70% da renda dela vindo do leite. Uma fazenda de 18 litros, acima de 90% da renda dela tem que vir do leite. Caso a fazenda esteja fora desse padrão, a variação de inventário animal vai entrar para corrigir isso aqui. O custo da atividade e custo do leite. Então, o custo da atividade vai entrar o meu custo com recria de animal. Então, eu pego, para saber o custo do leite, eu tiro o meu custo de recria e faço do resultado do que sobrar, eu multiplico pela relação entre a renda bruta do leite e a renda bruta da atividade. A variação de animal, né, que ela é calculada quando eu pego o período de 12 meses, eu pego o valor final do rebanho, o valor inicial, menos as compras, eu vou chegar no que meu rebanho valorizou. Isso aqui entra como receita para a atividade também. Então, chegando no primeiro indicador aqui de resultado, né, que é a margem bruta. A margem bruta nada mais é do que eu recebi menos o que eu desembolsei. E ela é um indicador para a atividade no curto prazo. Ou seja, se eu chegar na fazenda, conversar com o produtor, fazer a conta do custo dele e chegar que ele tem uma margem bruta positiva, significa que pelo menos no curto prazo ele se mantém na atividade. Se a margem bruta dele for negativa, é interessante ele deixar a atividade
Porque a margem, o custo dele, ele vai ter apenas o custo fixo para pagar, então o prejuízo dele vai ser menor. Então se a fazenda tiver margem bruta positiva, pelo menos no curto prazo ele se mantém. Se a margem bruta dele for negativa, nem no curto prazo ele não se mantém. A margem líquida também é tudo que eu recebi menos o custo operacional total. Então já vai entrar depreciação e prolabore do proprietário. Se a margem bruta, margem líquida for positiva, eu posso falar para o produtor que ele se mantém na atividade a longo prazo, porque ele consegue repor o capital dele. Se a margem líquida for igual a zero, a propriedade está no ponto de equilíbrio. Tem condição de fazer o capital investido a longo prazo, ou seja, no longo prazo ele consegue comprar um trator novo, consegue reformar a cerca e consegue se manter na atividade. Se a margem líquida for negativa, aí eu volto e analiso a margem bruta, se ela é positiva ou negativa para tomar a decisão correta. O lucro é a renda da atividade menos o custo total, que seria todos os itens do custo, as despesas, depreciação e remuneração de capital. Então, quando eu tenho um lucro maior que zero, a gente chama de lucro super normal. Cobre todos os custos e remunera o capital acima da taxa estimada. Quando o lucro é igual a zero, lucro normal, cobre todos os custos e remunera o capital com a taxa igual ao que eu calculei, que seria igual ao da poupança, por exemplo. E lucro menor que zero, eu volto e analiso a margem líquida. E a taxa de remuneração de capital, que é um outro indicador também que permite a gente comparar o leite com qualquer outra atividade. Todas as atividades, de todos os negócios, a gente sempre tem essa taxa de remuneração de capital. Então, para padronizar o leite com as outras atividades, a gente também calcula a taxa de remuneração de capital. Então, aqui só mostrando um exemplo, ó, a fazenda pouco eficiente, produzindo 200 litros de leite por dia, com um custo de 40 centavos por litro de leite, e recebendo um preço médio de 81 centavos. Ela tem uma margem líquida de 41 centavos. Margem líquida mensal, R$ 2.500 por mês. Então, o produtor é eficiente, porém a renda bruta dele é baixa. Se ele tiver filho, que estudar um filho na faculdade, quiser ter um carro bom, condição de moradia boa, dificilmente ele vai conseguir com esse dinheiro que ele tem na mão. Esse outro produtor é um produtor bem tecnificado. Produção diária de 1.500 litros, o custo operacional total dele é de 65 centavos. Então, ou seja, ele gasta 25 centavos a mais por litro de leite, 62% acima desse primeiro exemplo. O preço de leite dos dois é o mesmo, só que a margem líquida desse aqui é menor. Esse aqui é 41, esse aqui é 16. Porém, no final do mês, esse aqui sobra com R$ 7.300. Então, ele consegue se manter na atividade, ele consegue ter condição de vida boa, consegue manter os filhos dele na fazenda e consegue investir e repor o capital dele empatado na propriedade. Outro item na parte de custo de produção, né, que a gente começa no segundo item. O primeiro é o custo, o segundo item da parte da assistência técnica é o diagnóstico da fazenda. Então, no dia de fazer o diagnóstico, geralmente a gente demora mais de uma visita para conseguir fechar todo o diagnóstico da fazenda. A gente analisa o perfil do produtor, a aptidão da propriedade, relevo, clima, recursos hídricos, controles zootécnicos realizados, mão de obra disponível, capacidade dessa mão de obra, as instalações e maquinários, rebanho, forrageiras, manejo alimentar, manejo sanitário, manejo reprodutivo, qualidade de leite. São os itens que a gente tem costume de levantar para analisar na fazenda. Outra coisa que eu acho fundamental nas fazendas que eu trabalho é fazer o levantamento topográfico, porque muitas vezes o dono da fazenda estima a área da fazenda e a gente planeja errado. Então, sempre andando na fazenda, já conhecendo a fazenda, eu já vou medindo as áreas da fazenda para saber qual que é a área realmente utilizada para a fazenda. Isso aí vai me permitir conhecer todas as áreas da fazenda, saber qual a dimensão da área a ser explorada, definir a logística da fazenda e facilitar e orientar a elaboração do planejamento. Entrando aqui na parte do planejamento da atividade leiteira. Então, por que eu preciso de planejar a atividade? Primeira coisa, eu preciso saber onde que eu estou. Então, em cima daquele diagnóstico, a gente vai chegar nesse item aqui, onde eu estou. Para onde eu quero ir. Então, em qual produção eu quero chegar. Até onde eu posso chegar, com os recursos existentes na fazenda. Quanto é necessário para chegar ao meu objetivo? Quanto eu vou precisar de investir? E em quanto tempo eu alcanço o meu objetivo?
Então a situação do planejamento é esse aqui, a situação atual, o ponto B é o objetivo final. Sem planejamento, a gente pode traçar esse caminho aqui e sair da situação atual e chegar no objetivo. Porém, é um caminho que vai demorar mais tempo e provavelmente eu vou gastar mais dinheiro. Com o planejamento, a gente encurta esse caminho, vou gastar menos dinheiro e vou chegar no resultado final mais rápido. Veja que mesmo com o planejamento, a curva não é uma reta, porque mesmo planejando, a gente às vezes tem que mudar o nosso direcionamento. Etapas do planejamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, analisar os indicadores da fazenda, determinar os pontos fracos e fortes, dividir por setor, então dividir vaca e lactação, criação de bezerra, recria de bezerra, manejo reprodutivo, manejo sanitário, aonde está sendo os meus gargalos na fazenda, dentro de cada setor. Determinar qual que é o objetivo da fazenda, ou seja, o objetivo da fazenda é aumentar a produção esse ano em 30%. E estabelecer as metas para conseguir chegar nessa produção final. Então, para definir meta, a gente tem que seguir alguns cuidados. Primeira coisa, a meta tem que ser desafiadora. Ou seja, eu tenho que jogar um valor para eu atingir, e eu vou ter que me esforçar para atingir aquele valor. Por outro lado, ela tem que ser possível. Também não adianta eu jogar uma meta muito alta, que vai desestimular todo mundo da fazenda. Nunca a gente vai conseguir atingir isso aí. Então a gente não vai nem tentar. Outra coisa, tem que ser relevante. A gente tem que pegar os principais itens da fazenda, identificar onde estão os pontos fracos da fazenda e montar as metas em cima deles. Quais são os que vão gerar mais impacto? Temporal, né? Que ela tem que ter início para começar e início para terminar. E mensurável, para a gente poder medir se a gente conseguiu atingir ou não a meta planejada. Outro item que faz parte do planejamento é a evolução do rebanho. Então pegar o rebanho existente na fazenda hoje, fazer a evolução dele. O que é a evolução? O que eu vou comprar, o que eu vou vender, o que vai nascer, o que vai morrer dentro da fazenda e qual que é o melhor que eu vou ter daqui a um ano ou daqui a 10 anos. Planejamento de receita. Então a gente vê o mercado de leite como que está. Esse ano o mercado está promissor. Não, então eu vou jogar um preço de leite mais alto no meu planejamento. Não, eu estou vendo que o mercado está pessimista, então eu vou trabalhar com um preço mais baixo, para não ter problema no final do meu resultado, do planejamento. Vou planejar a venda de animal, se vai ter ou não, e outras receitas. No caso lá da Fazenda Cascudo, o ano passado, a gente teve a surpresa boa, né, que dinheiro entrando é sempre bom, de poder alugar a pasto. Então, no nosso planejamento a gente não tinha, mas foi uma entrada que a gente teve fora do planejamento. Planejar o custo de produção, ou seja, quanto que eu vou gastar de concentrado, quanto que eu vou gastar de plantio de silagem, de adubação de pasto, de manutenção de cerca, de mão de obra, todos os itens e o custo de produção. E planejar investimento. Esse ano, em cima do que eu estou planejando, quanto que vai me sobrar? Vai sobrar X. Desse X valor que sobrou, eu vou poder reinvestir isso aqui na fazenda? Ou não? Então planejar isso aqui também. Aonde que eu vou investir? Outra etapa do planejamento, depois do planejamento pronto, a gente passa a criar alguns relatórios para a gente poder acompanhar se esse planejamento está sendo executado da forma correta. Então a primeira coisa que a gente faz é elaborar um calendário de atividade. Então mês a mês, o que tem que fazer na fazenda? Outra ferramenta que a gente usa é o fluxo de caixa previsto. Então como eu calculei mês a mês quanto eu vou gastar, eu já tenho isso aí na minha mão. Então como que eu faço esse acompanhamento? Eu pego o que eu planejei e quanto eu estou gastando mês a mês. Para não chegar no final do ano e falar, nossa, não deu, meu planejamento está furado. Isso aqui mês a mês eu já vou saber em qual item que eu estou errando, se eu estou gastando mais concentrado do que eu tinha planejado, se eu estou gastando mais mineral do que eu tinha planejado, e já vou corrigir antes de fechar o ano. Gerar os indicadores previstos, né? Então, tanto da parte econômica quanto da parte técnica também, intervalo entre partes, produção de leite, e avaliar. Tudo isso aqui faz parte do nosso planejamento. Então aqui eu coloquei só um exemplo de um calendário de atividades de uma fazenda de IBA, que a gente segue. Então entra tudo, desde acerto de cerca, estabelecimento de metas, é o mês da gente fazer um planejamento, plantio de cana-de-açúcar, reparo de solo para o plantio, preparo de solo, as reuniões nossas do Educampo, que são 3 reuniões anuais. Então tudo isso já está dentro do cronograma de execução da fazenda. Essa outra planilha é a planilha de acompanhamento do fluxo de caixa. Na linha cinza é o que eu planejei de gastar. Na linha branca e em vermelho é o que realmente eu gastei. E nessa outra coluna eu tenho
o que eu gastei a mais ou a menos, para eu poder acompanhar onde eu estou errando, mês a mês. Isso aqui é lá da fazenda do seu Livres. Essa outra planilha de avaliação é na parte produtiva dos animais. Um exemplo, nessa fazenda aqui em 2012, a produção dos animais foi 4.800 litros de leite na lactação. A meta nossa para 2013 é 5.600. E eu venho acompanhando mês a mês se eu estou conseguindo ou não atingir o meu objetivo. Aqui no final aqui ele já está me dando a média. Então são ferramentas que vão auxiliar no acompanhamento do que foi planejado. Aqui também é a mesma coisa, essa linha em vermelha é o que foi planejado e as colunas em azul o que está sendo realizado, para saber se eu estou conseguindo atingir ou não o meu planejamento, para tomar decisão, para conseguir atingir o que foi planejado ou para manter o estímulo dos funcionários em manter a qualidade do serviço, porque eu já estou conseguindo os meus resultados, estou conseguindo atingir as metas. Então, dentro desses 4 anos no Projeto Educampo, eu coloquei alguns resultados que essa metodologia que a gente está empregando aqui na região está trazendo para a gente. O primeiro item que eu coloquei aqui, ó, foi a produção de leite das fazendas. Então, pegando as mesmas fazendas que eu dou assistência antes do Educampo e hoje como que ela está. Depois de 4 anos. A gente teve um crescimento na produção de 66%. Então, a gente saiu de 600 litros, foi para 1.020 litros de média. A produção por hectare cresceu 95%. O custo operacional efetivo do leite reduziu 8%. E a margem bruta unitária cresceu 173%. Ou seja, o produtor está ganhando 173 vezes mais do que ele estava ganhando antes. Né? 173% a mais do que ele estava ganhando antes. Antes ele ganhava 6 centavos por litro, hoje ele está ganhando 16 centavos por litro. Então, a gente chegando à conclusão, o que é a atividade leiteira? Né? Como que ela vai funcionar? Então, a primeira coisa, conhecimento técnico e gerencial, metas bem definidas, execução e avaliação do que foi estabelecido aqui nas metas e pessoas comprometidas. Ponto-chave também lá da fazenda do seu Livres é esse ponto aqui. Ó. Esse aqui, lá gira bem, mas esse aqui é que faz todo o resto girar bem. Então, o pessoal lá da fazenda é muito comprometido. Vocês vão ver que a fazenda, ela desconta principalmente por causa disso aqui. As pessoas que estão na gestão dela. E eu coloquei duas frases para a gente pensar, para a gente almoçar pensando, né? Vamos falar assim. E planejando, talvez você erre. E se você não planejar, talvez você acerte. Ou seja, é melhor eu correr o risco de errar ou correr o risco de acertar, né? Então, vamos planejar, porque minimizar a chance de errar é melhor. E uma frase do Einstein, que é também para a gente pensar aí também, é que ele fala que um grande sinal de insanidade é a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, assim, mudança de atitude, cabe a todos nós, o desafio para a produção de leite cada dia vai ser maior, então a gente tem que melhorar isso aí. E a assistência técnica está aí para isso, está para apoiar o produtor, tirar a pesquisa da faculdade e levar para a fazenda. Então eu queria agradecer as empresas aqui, patrocinadoras do evento, queria agradecer também todo o pessoal das fazendas que eu trabalho, e em especial o pessoal da Fazenda Cascudo, por me proporcionar tantas gratificações que é a minha profissão. E muito obrigado a vocês. Bom, o Ricardo tá dando a volta aí? Eu acho que ele vai falar lá no campo. Bom, gente, 2 coisas que eu queria fazer. Cadê o Marlon? Bom, primeiro, agradecer a presença de todo o grupo. Ô, tia, organiza ali para nós falar.